Até que ponto o dinheiro pode corromper as relações humanas? Hoje eu vou falar de uma das obras mais importantes do autor José de Alencar, o seu livro Senhora, que foi publicado pela primeira vez em 1875. E aqui o José de Alencar está fazendo uma crítica às desigualdades sociais, está fazendo uma crítica à relação do dinheiro, com os sentimentos, o quanto o dinheiro pode influenciar nas decisões, nas relações humanas. Então vamos ao resumo da história. Nós temos aqui uma paixão, um relacionamento entre a Aurélia, que é a senhora, e o Fernando Seixas, que vai se tornar o marido dela. E nós temos o Lemos, que é o tutor da Aurélia, que vai ajudar ela na sua vingança, porque aqui nós temos uma história que mistura ambição por parte do Fernando Seixas e vingança por parte da Aurélia. O que aconteceu? Ela era uma jovem humilde, de 18 anos na época, linda, maravilhosa, que conhece o Fernando Seixas e se apaixona por ele. E ele também se apaixona por ela. Porém, ele, ambicioso, com muito interesse por dinheiro, que é uma crítica que o Alencar está fazendo, ele vai abandonar a Aurélia. Ela se sente, claro, literalmente traída. Ele abandona ela para poder se casar, para aceitar um pedido de casamento de uma outra jovem que teria um dote interessante, muito maior do que a Aurélia, que não tinha ali uma situação financeira adequada para ele naquela época. O que vai acontecer? Ela sofre muito quando ela descobre que ela foi abandonada por ele, não pela falta de sentimento da parte dele, mas pela questão do dinheiro. Que olha o valor do amor, Ela foi trocada, o amor dela foi trocado pelo dinheiro. E foi isso que trouxe mais sofrimento. O que vai acontecer? A vida da Aurélia muda completamente quando ela recebe uma herança. Ela recebeu essa herança, ela ficou muito rica e aí ela passou a ser desejada por todo mundo, porque agora ela tinha tudo que interessava um homem na época. Ela tinha a beleza e ela tinha o dinheiro. E aí, o que acontece? Ela quer se vingar do Fernando. Ela vai contar com o apoio do tutor dela, do Lemos, para poder ajudar ela nessa vingança. O que ela planeja fazer? Ela quer comprar o Fernando para humilhá-lo, para fazer ele pagar por todo o sofrimento que ele fez ela passar. E ela consegue fazer isso com a ajuda do tio. O tio propõe ao Fernando Seixas um casamento por 100 contos de réis, que era muito dinheiro na época, para ele se casar com a condição de que ele só conheceria a noiva no dia do casamento. E ele aceita, gente. Então, o que vai acontecer? Ele vai para o casamento sem saber quem é essa mulher, mas disposto pelo que ele recebeu, e ele receberia um adiantamento desse valor. E aí, quando ele chega no casamento, ele descobre que era ela, justamente ela, que ele amava e que ele tinha abandonado tempos atrás por conta de ela não ter dinheiro. Olha só que ironia. E aí, começa a vingança dela, Já na noite de núpcias, ele descobre como vai ser o casamento a partir de agora e que as regras serão ditadas por ela. E é muito interessante porque a gente está falando do século XIX, 1875, em que a mulher não tinha voz. E aqui a gente tem a Aurélia desempenhando, então, um papel para a mulher que não era comum. Ela agora é quem vai dar ordens. Ela tem o Fernando Seixas, e esse era o propósito dela, ter ele como um escravo. Ele vai fazer tudo o que eu quiser, Ele vai viver do jeito que eu quiser, porque eu comprei ele, Ele foi comprado. Ela joga isso na cara dele porque ele aceitou por dinheiro esse casamento. E a regra era a seguinte: dentro de casa eles viveriam como estranhos, só que fora de casa, para a sociedade, eles manteriam as aparências de casados. E o que acontece? Ela não perde a oportunidade de se vingar dele, de
humilhar, de fazer ele sofrer, e ele era orgulhoso, então isso realmente funciona, ele sofreu muito. E aí, nós tivemos a ambição dele, a gente teve a vingança dela, o sentimento, até então, não tá muito nítido, né? A gente percebe que existe ali o sentimento ainda, né, de amor, de afeto, mas isso está sufocado por essas outras, né, por essas outras emoções que estão acontecendo no relacionamento deles. O que vai acontecer? Ele quer a liberdade dele de volta, ele tá com seu orgulho ferido, ele quer ser digno, né, do amor, ele quer mudar. E ele resolve, a gente vai vendo a redenção dele. Ele resolve que vai trabalhar, que vai conseguir meio que pagar, né, devolver esse dinheiro para ter a liberdade dele. E ele conquista essa liberdade com o trabalho dele para mostrar que ele ainda tinha valor. E aí nós vamos ter, né, muitas coisas acontecendo, e eu não vou contar o final, porque já dei spoiler demais sobre se o amor dos dois, aquele amor inicial que eu falei, se esse amor sobreviveu a tanto sentimento, tanta atitude negativa, tanto sentimento negativo dos dois, né? De poder, de interesses, né? De vingança, tudo isso que a gente viu acontecer com eles. Aqui a gente tem um resuminho, né, no início do livro, falando um pouco disso, né? Que ela, né, a Aurélia, quis ditar as regras da convivência conjugal, o que não era comum, mas que nesse caso ela poderia, porque ela estava ocupando o lugar que naquela sociedade era do homem, né? Ela que tinha dinheiro, ela que estava provendo o lar, ela tinha poder sobre ele por ter dinheiro. Olha que louco, né? O sentimento completamente relacionado, submisso à questão do dinheiro. O livro é dividido em partes. A gente tem o preço, a quitação, a posse e o resgate. Foi uma das obras, né? Ele fala que é considerado um dos romances mais bem elaborados do autor e faz parte dos chamados perfis de mulheres, né? É um romance urbano narrado em terceira pessoa. Um romance que eu indico, um romance romântico, só que já com uma crítica social muito, mas muito forte, que nos faz refletir sobre essa questão do poder, né, da questão das posses mesmo, do dinheiro e dos sentimentos e das relações, como que a gente tem as relações humanas, todo tipo de relação humana influenciada pelo dinheiro. Então é isso, se inscreva no canal, curte o vídeo se você gostou, comenta aí embaixo o que você achou dessa história, e se você quiser também dar uma sugestão do próximo livro para trazer resenha aqui, fica à vontade.